Então, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professora de Referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é o seguinte: assim, você vai superar as dificuldades da criança com deficiência intelectual na alfabetização. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje várias coisas que hoje dificultam a aprendizagem da criança e você tem que superar cada uma dessas dificuldades, certo? Vamos pensar o seguinte: o que mais te impede de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, ou que impede a criança com dificuldade de aprendizagem de se desenvolver na escola? Né? Como é que a gente pode ajudar? O que nos impede dessa criança realmente se alfabetizar? Vamos pensar juntas aqui, né? Às vezes, você mesma, lá no fundo, você acredita que a dificuldade da criança que não aprende é porque ela tem uma deficiência ou tem uma síndrome. A dificuldade dela está lá, na síndrome, na deficiência. Lá no fundo, muitas vezes, isso vira até um álibi. Eu fiz de tudo, mas ela não conseguiu se alfabetizar. Mas ela tem TEA, ela tem síndrome de Down. Então, dessa forma, você acaba justificando, né, que essa criança não está aprendendo porque ela tem uma síndrome, ela tem uma deficiência. E outra coisa, várias pessoas, assim, profissionais, já disseram isso para você, né? Que a criança com deficiência intelectual, ela não aprende, ela não se alfabetiza. E outra coisa, às vezes isso está até no diagnóstico. Lá, quando você recebe o relatório com o diagnóstico da criança, está lá escrito que vai ter dificuldades em falar, vai ter dificuldades em ler, dificuldades em se alfabetizar, não é mesmo? Está lá. Então, tudo isso que você recebe acaba legitimando alguns dos seus pensamentos, que realmente essa criança não aprende porque ela tem uma deficiência. Então, nós temos que pensar o seguinte: as professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, para essas profissionais não existe limite. Não existe limite. Não é um diagnóstico, não é uma folha vindo do médico, da equipe avaliadora, que vai limitar essa criança. Para nós, professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, vale a pena apostar nessa criança, mesmo indo na contramão do diagnóstico. Então, ali é que a gente coloca nossa energia. Tudo é possível, ou todo aprendizado é possível, seja ler ou um outro conteúdo, se você usar a mediação cognitiva. A mediação cognitiva é uma estratégia que você usa para ensinar qualquer conteúdo ou para alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Às vezes eu fico imaginando, e também eu sei, né? Porque como eu tenho as minhas alunas e oriento muitas pessoas, faço muitas mentorias, eu percebo que é muito doloroso o que hoje a nossa criança com deficiência intelectual vive na escola. Sem as atividades adaptadas. Mas eu faço adaptação. Aí pega o guri está no 5º ano. Aí você pega atividades do 1º ano, do 2º ano, para ele fazer. Isso não é adaptação curricular, isso não é adaptação de atividades. Infantilizar não é o caminho para a adaptação. Ou crianças sem aprender a ler, passaram o ano inteiro e não conseguiram aprender a ler. Elas vão passando de turma em turma todos os anos e não são capazes, ou não sabem quase nada, algumas não sabem nem escrever o seu próprio nome.
Para muitas escolas, é mais fácil ignorar essa situação de que não tem conteúdo adaptado, de que não está alfabetizada e ir passando essas crianças. E assim, ó, a escola muitas vezes não ignora só a criança, ignora você também, que é professora, que está lá, que não recebe uma orientação adequada e não sabe a solução, não sabe qual é o caminho que você vai tomar para ajudar essa criança. Porque quem está aqui me seguindo, quem me acompanha, é porque lá dentro tem o desejo de querer ajudar essa criança. Não está aqui por nada, está porque quer ajudar a criança na alfabetização, na aprendizagem. Quer se tornar uma professora que realmente consiga alfabetizar qualquer criança com deficiência intelectual. Você quer ser uma referência, por isso que você me segue. Agora, isso revela que lá na sua escola você não tem orientação, não é mesmo? E muitas de vocês já não aguentam mais ver essa situação. Vai começar já em fevereiro. Vamos pensar um nome aleatório. O João está de novo na minha turma e não sei o que fazer com ele. De novo. Olha, veja bem. Ao mesmo tempo que você está pensando isso, você lá no fundo, você quer oferecer uma oportunidade nova para essa criança, para ela adquirir novas habilidades cognitivas. Você não sabe o caminho, como é que você vai conseguir isso? Mas eu quero dizer, o caminho existe. E está sendo usada por muitas professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Então, o que mais impede a criança com deficiência intelectual de se desenvolver na escola é a ideia que temos sobre elas. É a dificuldade que você tem em adaptar um conteúdo. É o caminho que você não sabe trilhar para alfabetizá-la. Então, isso que impede, não é a deficiência. Entenderam? A deficiência, ela não é o limite. Os fatores externos, eles são limitantes, e não os internos. A minha condição cromossômica, genética, sindrômica, certo? Não é isso que vai determinar se eu vou aprender ou se eu não vou aprender. E sim os fatores externos, a interação que eu tenho com a minha criança. A escola ela tem essa tendência de acolher a todos. Todos podem ficar lá quanto tempo quiser, mas a escola não garante o sucesso, porque o sucesso das nossas crianças é a alfabetização delas. E para eu garantir isso, eu tenho que orientar o meu professor. Eu tenho que dar um suporte para esse professor, eu tenho que acompanhar esse professor. Não é acompanhar a criança, porque a escola coloca uma acompanhante para a criança que também não sabe o que fazer. Né? Então, o que você mais precisa, você não tem, que é uma orientação adequada e uma mentoria para ver como é que está sendo essa evolução dessa criança. Eu sempre falo, né? Quem me conhece sabe, eu digo sempre assim, eu gosto muito das professoras recém-formadas. Sabe por quê? Porque elas ainda não experimentaram o caminho que não dá certo. Então, quando as professoras recém-formadas me procuram, eu digo, ótimo, essa vai no caminho certo e vai conseguir alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Então, as professoras que já estão há muito tempo, elas já estão tão cansadas e elas, às vezes, têm algumas ideias cristalizadas de que a criança não vai aprender, que às vezes é até difícil, né, de superar. Elas superam, mas é difícil a gente largar aquelas ideias cristalizadas, certo? Então, a professora recém-formada, o que acontece? Ela pode trabalhar em diversas frentes a partir do momento que você consegue compreender e atuar no caminho correto, no caminho. Então, se você está rezando, né,
para conseguir uma vaga, essa professora recém-formada, em 2023, você vai seguir um caminho novo. Você vai entrar na nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Agora, o princípio de tudo é o seguinte, é você saber que existe um caminho para ser trilhado. Existe um caminho. Se esse caminho não foi usado pela tua escola até hoje, talvez quem está na gestão da escola também não conheça esse caminho, mas ele existe, tá? Ele existe e você pode trabalhar. E quem é recém-formada pode trabalhar, inclusive, atender as crianças como reforço escolar. Atender como reforço escolar e trabalhar só com a alfabetização, só para alfabetizar essas crianças. E esse trabalho pode ser feito, inclusive, na casa da criança ou na sua própria casa, né? Você não precisa ter uma escola para ser uma professora de referência, quem é recém-formada. Porque eu já fui professora recém-formada. Eu já fui para a fila de professoras substitutas, que aqui era o nosso nome, né? Na região sul, professora substituta ou colaboradora. Então, eu já fui para a fila, fiquei rezando para eu pegar uma vaga. Aí, para mim, eu pegava a vaga lá no quilômetros, que eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa para conseguir trabalhar naquela escola. Então, eu sei o que é isso. Eu sei, mas eu era recém-formada. Agora, sabendo o caminho correto, hoje eu, recém-formada, iria atender as crianças na minha própria casa, para alfabetizar elas, já que elas estão com dificuldades em se alfabetizar. Você tem que saber que existem várias alternativas para você conseguir alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, que você não precisa de escola, você não precisa de um espaço, você só precisa saber como fazer isso. Então, o que te impede de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual é porque você não sabe o que fazer. É isso. É isso que impede. Tá bom? Agora vamos pensar, por onde começar, então, né? A minha atuação com as crianças com deficiência intelectual. Talvez a coisa mais importante é você deixar de lado os métodos que são ineficazes. São métodos que você aprendeu talvez um pouquinho na universidade, e olhe lá, né? Porque às vezes na universidade é muito teoria, não ensina alguma coisa na prática. E também métodos que você foi alfabetizada. A forma como você foi alfabetizada não é a ideal para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, porque você não tem deficiência intelectual. Entendeu? Funcionou para você, mas não vai funcionar para o teu aluno com TEA, com síndrome de Down, com TDAH, não tem. Então, assim, ó, tem crianças que estão lá na escola há anos e elas não conseguiram se alfabetizar. Por quê? Porque a escola usa com essas crianças métodos que são ineficazes. É isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui, 2 abordagens, vamos pensar, que não ajudam na alfabetização. Pelo contrário, impede a criança de se alfabetizar. Impede. Primeiro é o método global. Quando a professora trabalha tudo contextualizado, por exemplo, faz receita de bolo, depois pega a palavra bolo ou a palavra chocolate, e aí começa essa palavra, apresenta o bolo de chocolate, com a figurinha do bolo de chocolate, separa chocolate, coloca só as consoantes para preencher com as vogais. Isso são atividades do método global. O método global, ele ativa o lado direito do cérebro. E a criança compreende tanto a imagem do bolo, quanto a palavra bolo de chocolate, como uma imagem também. E essas 2 coisas, a imagem e a palavra inteira, vão ativar o lado direito do cérebro. Mas a alfabetização não dá desse lado. Quanto tempo você está perdendo
com atividades desse tipo. Outra abordagem, a abordagem silábica. Você sabia que uma criança aprender a ler um texto, ela tem que decorar 126 sílabas simples e mais ou menos 100 sílabas complexas para poder ler um texto simples? É isso aí. Quem que vai conseguir decorar tudo isso? Aí o que acontece, a criança começa a decorar algumas, tipo ba, da, ca, ma, lá, né? Algumas sílabas iniciais. Aí ela começa a ler dado, pato, jaca, mala. Aí dá a impressão que ela está lendo, mas ela não está lendo, ela decorou as sílabas. E ela está lendo de forma silabada. Cama, da, do. Se é uma palavra bem grande, aí ela se perde. Ma, ca, co. Aí se perde, já não sabe mais o que está escrito. Quantas vezes você já fez esse tipo de atividade com a criança com deficiência intelectual? Você viu, você está vendo que não dá certo. E se deu certo, avançou pouco. A sua criança só sabe ler palavras de sílabas. Palavras que têm sílabas complexas ou outras sílabas que ela não conhece, ela não consegue. E aí demorou 2 anos e só lê as sílabas mais simples. Então, até que ponto realmente ela avançou, né? Aí ela avança, mas depois para, não avança mais, não progride mais. Aí algumas mães me dizem, olha, ou algumas professoras, ela até sabia, agora não sabe mais. Na verdade, nunca soube, só memorizou. Entenderam? Então, e esses aí são abordagens práticas que acontecem lá dentro da tua escola e que não ajudam na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Ah, mas as outras crianças conseguem. As outras crianças são as outras crianças. Nós estamos falando aqui de criança com deficiência intelectual. Então, é diferente mesmo, né? Agora, algo que é igual para todo mundo é a área específica da alfabetização. Existe uma área no cérebro responsável pela pronúncia do som, pelo significado do som e pelo ponto articulatório desse som, que é no hemisfério esquerdo, na região temporal, que é aqui acima da orelha. Se você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você tem que ativar essa área, e não é trabalhando com as sílabas. Porque essa área é ativada com o som individual de cada letra. Ela é ativada pelos fones, que é um som que é produzido pelas tuas cordas vocais, o aparelho fonador, certo? Então, esse fone, que é, por exemplo, então, esses fones devem ser compreendidos pela criança para ela ler realmente uma palavra a partir dos fones. E são 26 fones básicos. Então, é muito fácil, em vez de ficar memorizando 126 sílabas simples e mais 100 complexas, se for para memorizar, memoriza só os 26 sons das letras do alfabeto. E com isso ela vai poder ler qualquer coisa, qualquer palavra, simples ou complexa. Por quê? Você vai estimular todo o lado esquerdo. Então, o que te impede de alfabetizar a criança com deficiência intelectual é o jeito que a escola trabalha. Porque isso, quando eu digo a escola trabalha, porque a forma como você atua tem que estar ligada com o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico. Qual é a concepção de alfabetização que está lá no PPP? Entendeu? E lá está toda essa bagagem do método global, desse construtivismo, né? Da questão da alfabetização e do letramento, está lá. Está lá. Mas lá não tem nada escrito sobre o uso dos sons das letras. Quem usa, usa por conta própria.
Porque a escola não te dá condições de fazer esse tipo de reflexão e atuação. Agora, uma coisa importante, já que a neurociência nos trouxe a ideia de que a criança com deficiência intelectual tem condições de modificar a sua estrutura cognitiva por causa da plasticidade cerebral, e que nós temos uma área específica da alfabetização, que fica no lado esquerdo, que vai compreender a pronúncia, a articulação e o significado desse som. Você não pode ignorar isso. Você não pode continuar atuando com o silabário, com palavrinhas inteiras, relacionando palavrinha com desenho, para a criança memorizar essa palavra, e ignorar os avanços da neurociência. Não dá, gente. Olha, 2023 vai marcar a nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E você pode ser uma professora de referência nesse assunto. Se você me perguntar hoje, então por onde eu devo começar a atuar com a criança com deficiência intelectual? Comece mudando o caminho que você vai escolher para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. É o caminho que está impedindo elas de realmente mostrar para nós o potencial que elas têm. Olha, fica muito mais fácil você ignorar tudo isso e rotular uma criança, e ir em busca de um diagnóstico. E se você encontrar o médico certo, entre aspas, entenda como você quiser, esse médico vai dar um diagnóstico. Ah, tem deficiência intelectual leve. 5 minutos de consulta, hein? Os médicos famosos, 5 minutos ele olha para a criança, não aplica o teste nenhum, a mãe descreve o que a criança tem e diz, tem 9 anos, não está alfabetizada, deficiência intelectual leve. Tem gente fazendo isso. Isso para mim é um horror. Rotular uma criança. Agora, nem todo mundo consegue se alfabetizar pelo silabário. Porque o que acontece com uma criança que é neurotípica? Você vai ativar o lado direito do cérebro com o silabário, com as palavras inteiras, e há uma transferência para o lado esquerdo. Então, está no lado direito, passa para o lado esquerdo. Na criança com deficiência intelectual, isso não acontece. Por isso que você tem que aprender a estimular direto o lado esquerdo. E a ferramenta que a gente usa para essa estimulação é a mediação cognitiva. Então, se pega os sons das letras com a mediação cognitiva e a criança aprende a ler. Agora, se você, em 2023, tomar o caminho do silabário, por exemplo, você não vai longe. Você não vai longe porque você vai ativar nessa criança o lado errado do cérebro. Ela não vai se alfabetizar. Não vai. Entendeu? Você tem que perceber que para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, e não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, Helvin Forsten, Fernando Capovilla, Stanislas Duene e tantos outros que estão por aí, né, defendendo essa causa. Eles dizem que o caminho mais viável e possível é utilizar os sons das letras e a mediação cognitiva. Então, gente, esse é o caminho. Esse é o caminho que qualquer professora pode utilizar lá na sua escola. Se você trabalha 20 horas, por exemplo, você pode alfabetizar a sua turma inteira. Se você vai pegar um primeiro ano, provavelmente vai ter uma criança com TEA, uma criança com TDAH, uma com síndrome de Down. Todos os anos aumentam os números de crianças com deficiência intelectual lá na sua escola. É só você ficar atenta a isso. Então, você pode alfabetizar essas crianças todas. E quem já está trabalhando no segundo ano, também, porque o segundo ano é como se fosse um complemento do primeiro, infelizmente, né?
Infelizmente, eu digo isso. Porque há essa prática, não se consegue alfabetizar estimulando o lado direito em um ano, e passa para o segundo ano, a metade sabe ler mais ou menos, um ou dois sabe ler bem, e o resto sabe mais ou menos, e a professora do segundo ano tem que alfabetizar essas crianças, continuar. Então, você tem aí, você pode alfabetizar toda a sua turma, independente se está no primeiro ou no segundo ano, e além disso, se você só trabalha 20 horas, você pode trabalhar à tarde com reforço escolar, só para alfabetizar, reforço para alfabetizar. Olha que coisa maravilhosa, né? E essa é a oportunidade que você tem de se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual aí no seu município. Então, comece 2023 diferente. E o melhor, pelo caminho certo. Não perca mais o seu tempo. Não perca mais... Olha, pensa bem. Tudo que você fez durante 2022, o que valeu a pena? Ah, foi pouca coisa, mas é por causa da síndrome? Não. Estás equivocada. Não foi por causa da síndrome. Foi o método que foi utilizado. Foi o caminho que foi percorrido. Tanto por você que não recebeu a orientação adequada, quanto da sua criança. Se você estivesse no caminho certo, você estaria avançando. Avançando muito. Por que eu digo que algumas professoras, né, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, estão indo na contramão? Por que estão indo na contramão? Porque você está gastando o seu tempo aplicando estratégias que não são eficazes para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Pense bem em tudo que você fez em 2022. O que funcionou? O que ajudou a sua criança com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, com TDAH, a melhorar o desempenho dela na escola? Se essas crianças não avançaram, você perdeu o seu tempo. E perdeu o tempo dessas crianças. As nossas crianças não podem mais perder tempo. Elas já perderam muito tempo. Algumas já têm 10 anos, 12 anos, 13 anos. Isso porque você está usando uma estratégia ineficaz. Mas por que você usa isso? Porque você não sabe o caminho certo. Ninguém te disse, então não é sua culpa. A gente não pode fazer o que não sabe. Agora, se você sabe que tem um caminho, sabe o caminho e não quer fazer, aí já é outra história, mas não é a maioria das professoras não está nesse patamar de saber que existe, sabe fazer e não quer fazer. Não, elas não sabem fazer. E o pior, se esforçam um monte, mas não funciona. Daí a ideia é que é da deficiência. Mas não é da deficiência, é que todo o teu esforço, toda a tua energia está sendo direcionada para algo que não funciona. É isso. Isso é muito engraçado, né? É engraçado porque você se esforça para ajudar essa criança, você quer que ela aprenda, você elabora uma atividade, perde tempo elaborando aquela atividade e aquela atividade não tem resultado. Agora, algo que eu quero que você guarde no coração nessa live, certo? Porque tudo aquilo que a gente guarda no coração tem um sentido especial para a gente. Eu quero te dizer o seguinte, não é o diagnóstico. Não é o diagnóstico que limita a aprendizagem da sua criança com deficiência intelectual. Não é. É as oportunidades que você oferece. Por mais que você tenha se esforçado, a oportunidade que você ofereceu não é adequada. E você não sabe disso. Então, saiba que você tem que mudar as estratégias para dar outras oportunidades para essa criança em 2023. Essa criança com deficiência intelectual, porque ela precisa aprender e ela precisa se alfabetizar. Uma pergunta que eu recebi há pouco tempo era o seguinte: a idade da pessoa com deficiência intelectual pode impedi-la
de aprender e se alfabetizar? Olha, você tem que saber que a idade para aprender a ler não é um fator limitante. Então, hoje nós temos adultos com 33 anos, com 21 anos, com 27 anos, com diagnóstico de deficiência intelectual que estão aprendendo a ler. Olha que maravilha. A gente pensa o seguinte, ou algumas pessoas pensam o seguinte, eu não penso mais isso, né? Mas algumas pessoas pensam o seguinte, a idade é um fator determinante para o sucesso, para a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Então, quanto mais cedo você fizer uma intervenção, tentar alfabetizá-la, maior a possibilidade de sucesso. Olha, a aceitação dessa hipótese tem impedido muitas professoras de fazer uma intervenção mais assertiva com adolescentes e adultos com deficiência intelectual, porque dizem, agora não tem mais nada que fazer por esse guri. Mas eu quero te dizer o seguinte, ser professora de referência na alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual é um campo de trabalho muito promissor. Você não precisa nem da escola. Pense nisso para 2023. Alguns dizem assim, que esses adolescentes e adultos, eles passaram já do período crítico do desenvolvimento, as janelas de oportunidade já passaram. Mas você tem que saber sobre a neurociência. A neurociência diz o seguinte, o seu cérebro, ele muda continuamente. Muda o quê? A estrutura e o seu funcionamento, a partir das respostas às experiências externas. O que são experiências externas? São a interação que eu tenho com você. Então, quanto mais eu te mediar, independente da sua idade, da sua condição intelectual, quanto mais eu mediar, mais eu vou possibilitar que o seu cérebro se modifique. Então, essas coisas de que não tem o que fazer com adolescentes e adultos com síndrome de Down ou com deficiência intelectual, quando a gente pensa em alfabetização, é um equívoco. É um equívoco. A experiência externa, ela que se configura como a mediação cognitiva, ensina esse adolescente e adulto a pensar. Eu quero que você pense agora numa linha imaginária, tá? Com dois caminhos. Um caminho, vamos botar para a direita, né? Um caminho para a direita, onde você vai aceitar passivamente essa ideia de que já passou o tempo dessa criança que está com 9 anos, ou desse adolescente de 13, ou desse adulto de 33 anos com deficiência intelectual, já passou o tempo deles, o tempo de aprender. Eles estão na escola só para ter uma ocupação, ou só para fazer o social, se socializar. E você, esse caminho da direita, também é um caminho que considera que essa situação é imutável. Não vai mudar nunca. Fechou. Essa é uma opção. Agora, você pode ter um outro caminho, que é o caminho da modificabilidade ativa, da plasticidade cerebral, que é onde as professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual fazem a sua morada, onde elas atuam. E esse caminho é o que vale a pena você colocar a sua energia. É nesse caminho de apostar que essa criança vai conseguir se alfabetizar, é que você vai ter a oportunidade de sorrir mais, conhecer a potencialidade do teu aluno, ver o seu aluno sorrindo, ver o seu aluno, ou o seu estudante, né, vamos pensar assim, externalizando um sentimento de competência. É o caminho do lado esquerdo que você vai usar para ensinar a sua criança com deficiência intelectual, ou jovem ou adulto, a aprender a pensar.
E é nesse lado esquerdo que as professoras de referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual colocam a sua energia. A gente faz desse caminho da mediação cognitiva a nossa morada. A gente não foge para o outro caminho nunca mais. Essa é a nossa morada, é aqui que a gente faz brilhar o potencial cognitivo das nossas crianças. É ali. Então, a idade da criança, ou do jovem ou do adulto, não vai impedir ela de se alfabetizar. Mas o que impede é a sua aceitação passiva de que isso é uma verdade. E você aceita isso porque você não está recebendo as orientações corretas. É isso, você não está recebendo as orientações corretas. Muitas das práticas educacionais usuais, né, destinadas às pessoas com deficiência intelectual, são limitantes. São limitantes. Usam muita repetição, a memorização das tarefas, com objetivos modestos. O guri está lá na escola e a professora, ele está no 5º ano, e o que a professora quer é que ele pegue no lápis, é que ele aprenda a comer sozinho, é que ele aprenda a botar o sapato, aprenda a pedir água, respeite o horário, fique sentado, separe as coisas, ligue palavrinhas, desenhos, escreva o seu primeiro nome. Gente, eu não sei, mas eu acho que eu não vivo no mesmo mundo que essas pessoas aqui, que esses objetivos são objetivos muito simples, muito modestos. São objetivos de pessoas que não acreditam no potencial da minha criança com deficiência intelectual. Nossas crianças são capazes de ir muito além. Muito além. Quando você mudar a sua prática pedagógica, você vai ver com seus próprios olhos que a criança com deficiência intelectual ou jovem vai dar respostas para você que você nunca imaginou que seria possível. E outra coisa, essa criança às vezes não avançou porque você acha que o diagnóstico dessa criança já disse tudo. Então, imagine, uma pessoa que acredita no diagnóstico, não sabe por onde começar, não estuda e não conhece nada sobre a neurociência, sobre mediação cognitiva, não tem orientação adequada. Qual é o resultado disso? Gente, tudo isso atrapalha no desempenho da criança com deficiência intelectual. Agora, imagine isso tudo sendo possível. Porque eu quero te dizer que realmente tudo isso é possível. Existe um caminho, a criança pode aprender. Se você está disposta a fazer a diferença na vida das crianças e se tornar uma professora de referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual, continue me acompanhando. Sempre eu dou dicas, e aí nos meus materiais tem muita coisa que você pode se apropriar, essa é a palavra correta, pode se apropriar desse conteúdo e dar os primeiros passinhos para modificar a sua prática pedagógica, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, e assim eu vou me despedindo, certo? Gratidão! E até o nosso próximo encontro.